Bem-vindo a mais um devocional. Hoje estamos no 24º dia e temos hoje um tema muito reflexivo, transformado pela verdade. Nós sabemos quem é a verdade, quem é o caminho e quem é a vida, transformados por ele. Vamos emergir em mais um dia de reflexão, de compartilhamento e de transformação, porque estamos vivendo esse processo. Você está aqui junto comigo. Então eu convido você a nesse momento refletir sobre cada passagem que o autor traz aqui neste devocional. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. E ainda Atos 20:32, que diz assim: Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos. E aí ele começa então a reflexão acerca deste tema que é muito importante para a nossa vida, para a nossa vivência. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos daquele que é vida, verdade, caminho. Nós precisamos olhar, estudar a palavra de Deus para seguir. E seguir em verdade, em humildade, em coragem. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito de vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor. Toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas você nem estaria vivo. E Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. E eu ainda quero completar. Deus nos criou, somos o que ele criou de mais importante, somos nós, somos os seres humanos. Porque além da palavra, ele nos tocou. Quando ele foi nos moldar do barro, ele nos tocou. Além da palavra, ele usou o tato. Por isso somos tão importantes para ele. E aí o autor continua: a palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Almejem isso para a sua vida. Queiram desfrutar deste leite, desse mel que a palavra nos traz, porque a palavra é viva, porque a palavra é atual. Por isso que ela foi traduzida para tantas línguas e por isso que até hoje ela faz sentido para nós, porque ela é atual. Ela é palavra viva, palavra viva. É importante a gente ter isso em mente e em ação. E aí ele vai discorrendo, permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua prioridade máxima. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana,
Permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. A primeira, devo aceitar sua autoridade, autoridade de Deus. Obedecer à autoridade do Pai. E aí ele discorre. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a qual dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Sempre consultar. Não fazer nada por minha vontade própria. Sempre fazer pedindo que o Espírito Santo acalente, acalme e dê direção. É dessa forma que nós usamos a palavra com sabedoria. A palavra, ela é um manual para a nossa vida. Ali tem tudo que nós precisamos para fazer o que é bom e o que é certo. E o autor continua. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida e o que nela está escrito. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito disso? O que o Espírito Santo tem para me dizer a respeito disso? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não. Aqui é o descansar no Senhor, é o confiar, é colocar o pé que o Senhor coloca, o chão, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, ou seja, o que está escrito na palavra de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Segundo ponto, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos. De que forma o Espírito Santo, dessa forma, possa nos transformar em sua verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Nós estamos fazendo isso nesse devocional. Nós refletimos sobre ela, nós memorizamos o versículo e nós estamos refletindo sobre tudo que o autor escreve aqui. Primeiro você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita sem reservas. Quando você ouve a palavra, você está recebendo. E não precisa você contestar, porque não há contestação. Você simplesmente recebe e obedece. Depois, você precisa entender que, por mais de 2000 anos da história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia. Então, hoje, nós temos acesso à leitura da Bíblia. Aproveite, leia. Muitos fiéis precisam ler a Bíblia para entender. Muitos fiéis precisam ouvir a palavra para entender. Tenha a palavra como um manual da sua vida. Leia todos os dias, estude todos os dias. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. É o que nós devemos fazer com a palavra de Deus, com a Bíblia. É uma ferramenta simples e poderosa. Depois vem a terceira, que é pesquisar ou estudar a Bíblia. É outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. Eu costumo anotar na própria Bíblia. Quando vem, eu anoto. E eu tenho um caderno também, que ali eu faço as minhas ponderações maiores. Mas os pensamentos e as fichas que caem, eu anoto ali mesmo no livro da Bíblia. Depois, nós precisamos entender que o segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar de fazer perguntas simples como:
Você deve fazer essas perguntas: quem, o que, quando, onde, porquê, como. E aí a Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, que é a Bíblia, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Ler, estudar e obedecer. E depois vem a quarta: memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. A palavra de Deus é importante para você? Você já parou para pensar nisso? É tão importante que você consegue ler e memorizar? Reflita e responda aí para você. A memória é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Você precisa estudar, memorizar as escrituras para que ela fique cada vez mais fácil e mais você consiga entender. Você tem mais acesso a ela. E a quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação. A gente já falou sobre isso aqui. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Ou seja, a meditação é você pegar o versículo, lê-lo e refletir sobre ele. Estudar sobre ele, entender e ficar durante o resto do dia pensando, meditando, refletindo. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Se você quer ser transformado na glória de Deus e para a honra e para a glória dele, você deverá estudar, memorizar, ler, receber e refletir sobre a palavra. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras, aquilo que você leu, estudou, refletiu, meditou, não basta simplesmente. Você precisa colocar em prática. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Uma fé sem prática é morta. Então, coloque em prática aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que está na palavra de Deus. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não os estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Ele instiga você a não lembrar, a dizer que é difícil, para que você não pratique. Quando você não faz aquilo que você leu, aquilo que você meditou, quando você não está praticando, você está favorecendo o inimigo, que não quer que você tenha a prática, que você se transforme em Deus. Depois, o autor mais adiante, ele reflete o seguinte: outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil e até mesmo dolorosa. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável, porque vem a consciência daquilo que nós estamos fazendo que não é certo. E aí nós nos tornamos, nos vimos tão pequenos e tão miseráveis que às vezes a gente pensa, será que eu sou digno da graça de Deus? A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças, por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil, muito desafiadora. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar os ensinos da palavra de Deus à própria vida.
Não há como enfatizar o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico, porque quando nós estamos reunidos, nós aprendemos uns com os outros, nós complementamos as ideias, nós ajudamos uns aos outros com o nosso testemunho. Então, é importante fazer parte de um estudo bíblico. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, prática e verificável, ou seja, você apenas pode fazer isso, algo que só você possa fazer e algo com um prazo para ser realizado. Isso é como se fosse uma meta neurologicamente correta. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já pediu para você por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Reflita sobre esta pergunta no dia de hoje. Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não deixe vacilar. Você pode compartilhar com alguém as suas decisões. Assim disse Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. É fato. E o tema para reflexão é: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está em João 8, 31, 32. E a pergunta para meditar e responder: o que Deus já me disse em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Reflita sobre isso, anote, responda e comece já a praticar o que a palavra de Deus ensina e o que a palavra de Deus nos traz. E ficamos por aqui. Eu vejo você amanhã para mais um momento de reflexão, de meditação e de estudo da palavra.